8 anos afundado na pornografia e na masturbação. Eu nunca encontrei um vídeo que realmente me libertasse, sabe? Que fizesse assim na minha cabeça, me ajudasse a acabar com tudo de uma vez. O meu foco aqui é fazer com que esse seja o vídeo que você precisa e que eu gostaria de ter visto há anos e anos atrás. Se você não tem esse problema desse vício, eu quero que você saia desse vídeo, porque esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra pessoas que precisam de ajuda. Em 2017, eu infelizmente descobri o que é a pornografia. Desde então, eu sempre fui buscar me melhorar como pessoa, mas a única coisa que eu não conseguia era tirar esse pecado da minha vida. Eu sou cristão, mas eu não era cristão na época. Já tem vários anos que eu sou cristão, e ainda assim eu não conseguia me libertar desse pecado. E hoje eu posso falar que eu venci ele. É muito importante que você entenda que, neurocientificamente, não tem como você não ser viciado em algo. Você sempre vai ter vícios. Você tem vícios de linguagem, você tem vícios de postura, você tem vários vícios, porque vício é um padrão que você segue. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar, criar novos vícios e substituir os vícios ruins pelos bons. E eu vou te passar aqui 6 passos que foram essenciais pra acabar com isso na minha vida. Primeiro, eu comecei a ter um namoro santo. Não namorava, mas eu conheci uma mulher de Deus, uma mulher que é da igreja, que tem Deus realmente dentro dela e que o brilho dela resplandece ali o brilho de Jesus. E eu comecei a ter um namoro santo com ela, onde a gente passou 4 meses antes de namorar se conhecendo, sem beijar, sem nada de luxúria. E depois a gente começou a namorar. Então, nesse tempo, eu tive que controlar a parte da luxúria, do pecado que vivia em mim, de ver as pessoas como carnes, porque quando a gente assiste esse tipo de conteúdo, a gente vê mulheres como objetos sexuais e elas não são isso. Mas esse tempo fez com que eu me apaixonasse pela alma da minha então namorada, e não pelo corpo dela, como esses vídeos, esse tipo de conteúdo adulto faz você pensar, força você a pensar e já vira automático. Então isso mudou tudo na minha vida, porque eu tive que aprender a me controlar e, além disso, eu olhava pra uma pessoa que eu via Deus nela. Então o fato de eu ver Deus nela e o fato de eu ser apaixonado na ideia do casamento e ter uma família fez com que eu valorizasse tanto isso, que o pecado, enfim, não era o meu maior desejo naquele momento, e sim construir uma família. E eu sei que não tem como, cara. Não tem como você construir uma família incrível ali, da forma que Deus quer, com o pecado reinando. Não tem como. E a primeira coisa que aconteceu comigo foi isso, de começar a ter um namoro santo ali, e só de conhecer a pessoa sem luxúria, sem nada. Isso fez a diferença enorme na minha vida, cara, você não tem noção. E uma mulher que resplandece o brilho do Senhor Jesus me ajuda bastante, porque eu olho nela e eu falo, caraca, mano, Deus fez ela, e ela é tão incrível que se eu pecar contra ela, ou pecar contra eu mesmo, no meu corpo, eu vou estar literalmente olhando nos olhos de Deus e falando assim, eu não me importo com você. Isso é muito forte. Não interessa a sua religião aqui nesse momento, eu tô falando sobre o Deus que você acredita mesmo. Comigo foi assim. A segunda coisa interessantíssima, e essas duas coisas são as principais, foi que nesse meio tempo todo, de 2017 pra cá, eu saí do ateísmo e virei cristão de verdade. Eu estudei bastante sobre a Bíblia, estudei bastante sobre tudo, sobre inteligência emocional, conseguia me controlar. Então eu sei muito sobre Deus, sobre as histórias, sei praticar elas, mas eu não sabia como fazer isso na minha vida sexual. Só que uma coisa que Deus fala é o seguinte: você não precisa ser perfeito pra poder seguir o propósito que eu te dei. A minha força, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então quando você vê que você tá fraco, e eu não tô falando pra você pecar, mas quando acontecer de você pecar e você se arrepender, Deus fala assim, ó, se você se arrependeu de verdade, eu vou pegar esse pecado, vou jogar no mar de esquecimento, e agora você vai ser novo em mim, e a minha força vai se aperfeiçoar porque você está fraco. Então, Senhor, Ele não te abandona quando você cai, quando você peca. Se arrependa sempre, mas sabe que Ele não vai te abandonar. Isso foi muito bom, porque alguns meses atrás, Deus colocou no meu coração de eu criar uma célula, que é o quê? Um encontro de jovens pra falar sobre Deus. E eu falei assim, tá bom, eu sei que eu ainda tô no processo de tirar esse pecado da minha vida, mas eu vou criar porque o Senhor vai me aperfeiçoar. E liderando uma célula, liderando pessoas, entregando a palavra de Deus pras pessoas, eu sinto uma responsabilidade tão grande que o meu coração e meu cérebro falam, você não pode mais ser aquele mesmo que peca naquilo, porque agora existem pessoas que olham pra você e elas buscam enxergar a Deus, e elas precisam enxergar a Deus na sua vida. Você precisa resplandecer. Então esse senso de responsabilidade que Deus me deu, ele veio totalmente de encontro com a minha facilidade de pecar. Então é mais uma coisa que não me deixa pecar em paz. Até agora eu falei de um vício na minha vida emocional com a minha namorada, onde a gente tem um vício de ser santo. Agora eu tô falando do meu vício espiritual, que é, eu criei a minha célula e o meu senso de responsabilidade fala, você não pode vacilar com Deus, porque essas pessoas, elas buscam e elas veem Deus em você. Em Deus não há trevas. Então esse senso de responsabilidade veio de frente comigo quando isso tudo aconteceu. Então eu preenchi a área espiritual da minha vida, que ficava vazia quando eu caí em pecado, com a célula que eu tenho, com a liderança que o Senhor me deu. E eu busco ser firme e sincero com Deus, cara. Você precisa
precisa ser sincero com Deus. Você precisa ser sincero, porque tem vezes que você vai cair e você vai cair porque você não deu conta de segurar. Mas tem vezes que você vai cair porque você escolheu cair. Claro que uma pessoa que não entende disso, ela não vai entender que às vezes você escolhe cair, às vezes você meio que não escolhe ser forçado. Mas você sabe no seu coração que tem vezes que você pode realmente negar, que você tá na situação de negar. Então você precisa ser sincero com Deus. Tipo, seja amigo de Deus mesmo. Seja amigo e veja o quanto ele te ama e você vai ver que ele vai te perdoar, que ele vai te ajudar a vencer isso. Terceira coisa extremamente importante. Eu não colo com pessoas promíscuas. Não tenho amigos promíscuos. Todos os meus amigos que me levam pra caminhos ruins não são amigos, tá? É importante você entender isso, a diferença de amigo, colega e conhecido. Conhecido é aquele que você só conhece de vez em quando cumprimenta. Colega é aquele que você conversa um pouco e tal. Agora amigo é aquele que sabe tudo e você sente. Eu não tenho amigo assim, tá? Não tenho amigo assim. É literalmente só o Senhor Jesus que é meu amigo assim. Então, mano, não cole com essas pessoas. Não faça isso. As pessoas, elas vão criar assuntos e vão atiçar o seu lado que não precisa, porque a maioria das graças, dos desafios, das coisas que vem nessa roda de conversas é sobre o cunho sexual. Você tem que evitar entrar nessa área o máximo que você conseguir. Então não ande com pessoas assim, porque são pessoas que vão ativar o seu lado sexual e isso não é o que você quer. Quarta coisa, cara, eu não ouço músicas que atiçam o meu lado sexual. Eu sou cristão, eu não acredito nisso de música do mundo e música, enfim, porque música é música. Eu trato a música como individual. Tem músicas que o pessoal fala que não é do mundo, que são gospel, que, mano, não tem nada a ver com a palavra de Deus, é só porque colocou o título gospel. E tem músicas que são do mundo, que elas te ajudam, tem uma letra legal, tem uma batida legal, e que ela te ajuda a você concentrar no seu propósito. Então eu não entro nesse padrão. O que eu busco fazer é, eu vejo música por música. Tem músicas do Matuê, por exemplo, que eu falo, mano, essa música é muito boa, eu uso pra treinar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas tem músicas do mesmo cantor que eu falo, cara, isso aqui não, isso aqui nada a ver, isso daqui. Essa palavra aqui que ele fala ativa meu lado sexual, eu já fico daquele jeito, então não vou ouvir essa música. Isso é muito importante porque você é sincero consigo mesmo. Mano, eu amo a batida de funk. Pra mim, funk é a batida mais legal que existe, mas 99% deles eu não consigo ouvir mais. E é uma regra que eu me coloquei, não é sobre o funk, mas é a música que ativa o meu lado sexual, eu não posso ouvir, porque eu sei que eu vou cair em pecado, porque é um caminho. E falando de músicas, música é uma das coisas, música é uma arte. Temos outras artes, a gente tem a arte do teatro, que você vai assistir séries, vão ativar o seu lado sexual. Da mesma forma, se você for mulher e estiver assistindo esse vídeo, uma coisa que ativa muito o lado sexual de uma mulher é livros, é imaginação. Então tome cuidado com isso. Não é só música o problema é o que aquilo que você consome faz você imaginar. Outra coisa, o conteúdo que você consome no TikTok, no Instagram, no Reels. Cara, se esse conteúdo ativa o seu lado sexual, você precisa trocar isso, você precisa mudar seu algoritmo. Cara, se você ficar 5 minutos mudando seu algoritmo, indo na barra de pesquisar e só curtindo coisas de Deus, de motivação, de alguma outra coisa assim, vai começar a aparecer isso, mas vai continuar aparecendo aquelas coisas ruins que ativam o seu lado sexual. Mas quando aparecer, é só você colocar, não tem interesse. Isso vai te salvar tanto, cara, porque aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Pra que você vai ficar com um fast food na sua frente se você jurou não comer mais fast food? Pra que você vai ficar olhando pra ele? E o inimigo, ou o que quer que você acredite, e aqui eu não vou forçar você a acreditar no diabo, mas você sabe que existe uma força negativa que faz você pecar e faz você cair nisso. Essa força, ela faz você cair, ela usa isso. Ela usa esses conteúdos, ela usa essas pessoas, essas fotos. Cara, se você segue pessoas que postam fotos mostrando demais o corpo, insinuando, porque tem gente que posta foto, pode ser do rosto, um videozinho biscoitando, mas ela ativa o seu lado sexual. Por quê? Porque é a energia que a pessoa transmite. Às vezes não é nem o físico, mas a energia você consegue sentir. Você que é homem, presta atenção nisso, você sabe do que eu tô falando. Então eu preciso que você entenda. Seja sincero com Deus e busque preencher todas as áreas da sua vida pra você não ficar à toa. E a última área que eu preciso falar pra você que mudou a minha vida é exercício físico diário. Irmão, se não fizer exercício físico diário, você não vai ter testosterona o suficiente. E o resto de testosterona que você vai ter, você vai gastar onde? No pecado. Então eu preciso que você entenda. Eu comecei a fazer exercício de segunda a sexta, todos os dias. Eu comprei halteres de academia, faço assim quando acordo. Além dos exercícios de esportes que eu faço toda a semana. Então eu sou muito ativo. E isso também não deixa eu ter espaço de tempo, espaço de energia pra eu gastar no banheiro. Pra eu gastar com uma mulher que não vai me servir. Porque o seu corpo fala, cara, você pega força todo dia pra você despejar em alguma coisa que não faz sentido. Então eu preciso que você entenda isso. Preencha todos os lados da sua vida. Preencha a sua vida emocional, tá? Se você não namora ou namora, eu preciso que você preencha de uma forma santa pra que você consiga deixar isso de lado e isso não tocar na ferida que tem em você do seu lado sexual. Não pode. Não pode ter brecha. Eu preciso que você seja sincero com Deus. Busque a Deus de verdade. Eu não tô falando só de sair da igreja, irmão. Eu tô falando pra você buscar Deus no seu dia a dia. Isso vai fazer com que você vai ser sincero com Deus. Você vai conhecer a Deus. Você vai ver que você não conhece Deus o suficiente, que você não ama Deus o suficiente. Isso vai mudar toda a sua história. Porque você vai preencher a sua vida espiritual. E a primeira coisa que a pornografia faz com você é deixar a sua vida espiritual lá embaixo. Mano, você se sente um derrotado. Muitas pessoas se suicidam
causa de pornografia. Além da vida emocional, da vida espiritual, cara, toma cuidado com essa vida social, não fique juntando com gente que só vai ativar esse lado na sua vida. Sabe muito bem de quem que eu tô falando. Vê alguém na sua cabeça aí que sempre é o mesmo papo, que fala disso, que normaliza traição, que normaliza muita coisa. Não ande com essas pessoas, é melhor que você fique sozinho. Sobre músicas, artes, tudo, você precisa julgar cada música que você ouve. Eu julgo. Eu ouço algumas músicas que são muito boas e outras que mais ou menos a letra, mas eu sei qual música vai me levar pro pecado, eu tenho certeza. E é uma luta diária. Então seja criterioso com isso, senão isso não vai sair da sua vida, mano. Por vários momentos eu achei que eu não ia conseguir sair e hoje eu posso dizer que o Senhor me resgatou e eu sempre quis falar isso, porque eu via vídeos assim, eu não conseguia fazer isso, mas o Senhor me resgatou. Então eu preciso que você leve isso a sério, anote esses pontos que eu te falei. E esse vídeo é com um cunho totalmente fraternal, sabe? De amigo mesmo, de irmão. Para que você saia do buraco onde um dia eu já estive. Deus abençoe.